podcasts começaram bem antes, mas nos primórdios desse formato aqui no Brasil, a gente tinha poucas opções para ouvir. É isso mesmo, né? Infelizmente a gente não tinha vídeo. A gente só tinha o formato de áudio. Esse formato de vídeo se popularizou depois do Flow, mas um dos primeiros a aderir nesse formato de podcast, principalmente em áudio, e acho que até hoje é em formato de áudio, foi o Nerdcast, né, dos Jovens Nerd. E lá eles gravavam e era muito bem editado, inclusive. Não era um bate-papo assim natural, sabe? Que era uma conversa. Eles muitas vezes eles estabeleciam uma pauta, seguia essa pauta e depois de gravado, eles mandavam para um editor que editava somente os áudios, né? Colocava efeito sonoro, tentava deixar o conteúdo muito mais imersivo, uma musiquinha, né? Alguma coisa engraçada para ajudar cada vez mais o podcast, né, deles crescer. Então ele foi fundado em 2006 e nada de vídeo, só áudio. E aí, olhando para as referências externas, né, a gente tem esses dois podcasts que foi lá de fora, né, há muito tempo, que é o H3 Podcast e o Joe Rogan Experience, que foi onde o Flow se inspirou. E aqui está o podcast do Nerdcast, né? Então eles gravam até hoje. Vamos agora partir para o Brasilzão, né, com o videocast. Só que em 2018 e 2019 que a coisa começou a mudar para esse cenário de podcast, né, onde misturava não somente o áudio, mas misturava o áudio com o vídeo, né? A gente tinha mais elementos, mais coisas para serem trabalhadas ali e que agregava valor no formato de podcast, né? Então o famoso podcast de mesa começou a surgir com o Flow Podcast em 2018. Esse formato dominou o cenário nacional ali, principalmente de YouTube, mas é o que eu falei, se você entrar em cada uma das redes sociais, eu tenho certeza que você vai encontrar coisas parecidas com um podcast. Pode ser uma pessoa fingindo que tá no podcast, pode ser realmente uma pessoa no podcast, pode ser, sei lá, às vezes até mesmo o cara monta um cenário parecido com um podcast e assim, acabou dominando. Então se você olhar o Flow Podcast, ele foi o primeiro, né, o 1, ele foi gravado pelo Monark e pelo Igor e transmitido há 4 anos. Tem 1 milhão de views. E aí depois, né, foram crescendo e olha aqui a diferença, né? Olha o jeito que era. Você tem especial BGS, era muito mais amador, né, comparado com hoje em dia. No entanto, o Flow, ele não queria só essa fatia para eles. Isso é uma coisa que eu admiro muito no Flow Podcast, e eles não queriam realmente ser o único nesse formato que ia dominar, ia ser a empresa por trás de todos os podcasts. Não, eles queriam abrir novos podcasts, novos nichos, explorar novas audiências e que mais pessoas, né, participassem desse mercado, porque eles sabiam que se eles começassem a popularizar esse formato, as pessoas começassem a ter mais interesse, todo o mercado ia olhar para isso e ia querer fazer publicidade com eles, ou querer participar. Isso também no início com certeza é um ponto, é algo que a gente está sofrendo um pouco no Conversaria Podcast, que é das pessoas terem interesse de participar do nosso podcast. A gente está atrás de comediantes, alguns comediantes de renome nacional, fomos atrás de Murilo Couto, fomos atrás de Vitor Sarro, fomos atrás de Cris Pereira, assim, e a comediante, a Evelyn, que participa do nosso podcast, inclusive ela trabalha nesse meio e ela tem os contatos dos produtores e às vezes até dos comediantes, mas mesmo assim tá muito difícil. Imagina se eu tivesse, fosse eu, né, os hosts do podcast, o Rodrigo e a Evelyn, imagina se fosse, a gente não tivesse a Evelyn, não tivesse contato nenhum e fosse eu e o Rodrigo. Meu Deus, ia ser muito mais impossível. E aí a partir disso, né, voltando para a história, a partir disso, o Flow ele começou a dar oportunidades para as pessoas participarem do podcast e abrirem os próprios podcasts. Foi o caso do Podpah, foi o caso do Vênus, foi o caso do Ciência Sem Fim, foi o caso do Flow Esporte Clube, né? O do Podpah a gente sabe que eles tiveram aquelas desavenças, aquelas tretas lá, separaram 100%, agora o Podpah é uma outra coisa e o Flow é outra coisa. O Vênus, o Ciência Sem Fim e o Flow, que eu coloquei como exemplo aqui, eles ainda continuam ali dentro do Flow. Tudo faz parte de uma empresa, né?